Renata Azeredo, né? Essa região aqui, essa região em roxo, rosa, roxo, claro, não sei, aqui e aqui. Aqui é a região ali da Boa Ventura, Bela Vista, aquela Odilon Resende, aquela região. Essa região aqui é a região ali do Brejinho, região da Lestrê. Aqui, ó, nesse tom mais escuro um pouco, é o Parque Jussara, Cinturão Verde, região do Cinturão Verde. Aqui é Jardim Paraíso, Santo Afonso, e esse pequenininho aqui é Nova TC. Eu estou trazendo esse mapa para a gente ter uma noção de como que nós nos dividimos demograficamente. Essas regiões estão assim, roxo claro, e esse mais escuro um pouquinho aqui e ali, são as regiões mais carentes da nossa cidade, certo? E essa região aqui, ó, em amarelo um pouco mais claro, é uma região de poder financeiro um pouco melhor, classes A, B e C, algumas C. Eu estou trazendo esse mapa para a gente nos localizarmos melhor essa região só filmar a região central, que é essa região em vermelho aqui. Só para a gente entender um pouquinho como que é a nossa cidade no que diz respeito à população nossa, né? E aí eu quero chamar a atenção, porque eu sou empresário. O empresário sempre olha para as coisas com os olhos de empresário. E eu quero citar uma empresa na cidade que é do ramo de saúde, né? Até uma empresa muito eficaz no ramo de saúde, que é a Unimed, que tem seus clientes, a carteira de clientes dele, a maioria da carteira de clientes dele são clientes de um poder aquisitivo melhor, né? E uma estratégia que nós empresários fazemos quando vamos abrir alguma empresa, escolher, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o ponto. Então a gente escolhe o melhor ponto para atender aqueles clientes, né? E aí a gente sai pela cidade e acha onde passam os meus clientes, onde vai ser mais fácil os meus clientes me verem e eu atender melhor esse público meu. E aí, voltando à Unimed, a Unimed está instalada aqui, no Alto Perol, próximo à área onde a gente falou que tem um poder aquisitivo melhor, que é a região ali da Renata Azeredo, que está em amarelo. Para quê? Porque os clientes dela estão naquela região. É mais fácil o acesso ao hospital da Unimed naquela região. Excelente, uma visão empreendedora muito boa, e é assim que tem que funcionar. Eu tenho que estar cada vez mais próximo do meu cliente para que eu possa atender melhor, para que ele possa me acessar melhor. Então a Unimed está aqui, próxima à região que tem maior poder aquisitivo, classes A, B, dessa região está perfeito. Aí eu trago para o nosso problema, onde eu tenho feito algumas críticas aos serviços de saúde indo para a Colônia Santa Fé. Primeiro eu quero deixar claro que eu não sou contra que vá serviços para a Colônia Santa Fé. Eu só quero que nós repensemos e discutamos isso com o nosso público. Venha discutir isso com o nosso público-alvo, que é justamente o público que mais consome o Sistema Único de Saúde, que é o público de classe mais baixa, que está nessa região em roxo escuro aqui e aqui. Então, pensando nesse raciocínio empreendedor que a Unimed tem, para mim, e aí eu vejo com esse ar de crítica os serviços irem para a Colônia Santa Fé, eu fiz algumas medições para ver a distância de um dos locais que tem maior problemas de investimento público na nossa cidade, que é a Nova TC. Da Nova TC até o Hospital da Colônia Santa Fé são 12,4 quilômetros. Tá? Do Jardim Paraíso, ou do Jardim Fabiana, aqui no final da Cotia, até a Colônia Santa Fé, são 11 quilômetros, 11,3 quilômetros. E aqui do Parque do Cinturão Verde até a Colônia Santa Fé, dão 9,6 quilômetros. Isso é muito distante e dificulta o acesso. E aí eu trago de novo nossas informações para cá. O Sistema Único de Saúde,
e o nosso sistema de saúde nacional, ele tem um ponto forte dele, que são os PSFs, que estão justamente próximos a essas regiões, aos bairros. Para quê? Para fazer essa saúde preventiva, porque facilitando para a população dos bairros, a população carente, de fazer essa saúde preventiva, é óbvio que nós vamos ter uma saúde preventiva muito mais eficaz. Concorda comigo? Então, pensando nisso, dessa saúde preventiva, que está mais nos bairros carentes, localizada dos PSF, fazendo essa saúde preventiva. No segundo estágio, nós vamos passar para tratamentos, para exames, que hoje, questão de exames, ainda está fazendo exames aí na região central, do SEM parece que está, mas me parece, e aí nossa discussão vai ficar um pouco prejudicada, porque nós não temos ninguém para nos falar quais que são todos os serviços que vão para a colônia, e parece que esses serviços também vão para a colônia Santa Fé. Hoje nós temos na colônia Santa Fé o CEL, o Centro de Especialidade Odontológica, o CTA, Centro de Tratamento de Testagem e Aconselhamento, que faz teste de AIDS e tal. Temos o CAPS AD, que é de dependente químico, e temos o CAPS 2, se não me engano, deixa eu olhar minha cola aqui, só um instante. É isso mesmo? O CAPS 2. Que eram aqui na Cutia, que vem aqui na curva do Rio ali, num prédio nosso, então não tinha custo para o município, funcionava muito bem, que eu visitei o CTA, era um centro de excelência, eles falaram isso e a gente até elogiou o centro. Visitei o CAPS também, falaram sobre todos os tratamentos que estavam tendo ali, e isso tudo foi para a colônia. E ao ir para a colônia, eu recebi algumas queixas de pessoas que trabalham nesses centros, de que a demanda caiu, a procura caiu, não a demanda continua, mas a procura caiu, por conta da distância. É claro que nós passamos no cartão municipal, um projeto aprovando o custeio de passagem do centro da cidade até a colônia Santa Fé. Mas mesmo assim, mesmo com esse custeio de passagem para a colônia Santa Fé, eu ainda acredito que vão haver muito poucas pessoas que vão até lá para fazer esse tratamento. Então, assim, a minha queixa e a minha preocupação é que esses atendimentos vão ficar prejudicados. E aí o meu cliente, o cliente do SUS, o cliente que consome o Sistema Único de Saúde, que estão nessas regiões com densidade demográfica muito barata, desculpa, de classes C e D, eles não vão conseguir chegar até lá, ou vão se desinteressar do tratamento. Então isso me preocupa muito, porque eu recebi queixas de pessoas que trabalham no local me falando, pedindo, tem que aprovar logo essa questão da passagem, porque nós estamos perdendo os pacientes, não estão vindo. E eu acredito que mesmo com o pagamento da passagem, isso também não vem acontecer. Então, assim, eu tinha alguns questionamentos a fazer, depois é claro que nós vamos ter que fazer esses questionamentos por requerimento, vamos fazer um balanço dessa nossa audiência pública, mas o que eu queria deixar para nós é exatamente isso. Essa visão de que eu tenho que pensar o meu cliente. Eu não sei como que se tomou a decisão de ir para a colônia Santa Fé, eu não tive conhecimento de nenhuma audiência pública, nenhuma consulta principalmente dos presidentes de bairros a respeito do assunto, mas eu acho que nós deveríamos ter estudado melhor e debatido melhor esse assunto, para chegar numa eficiência melhor, que o nosso público e que essa população carente merece. Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Vou ceder a palavra ao relator da Comissão de Saúde, Weber.
noite a todos. Primeiramente, a gente, na Comissão de Saúde desta casa, gostaria de agradecer a todos vocês que deixaram seus afazeres e vieram para estar com a gente aqui nessa noite, porque essa questão desse discurso nosso hoje, desse debate, dessa conversa boa que nós estamos tendo aqui nessa noite, que nós vamos ter, é de interesse de toda a população. É uma coisa muito importante, que é a questão da saúde de nossa cidade. Queria agradecer ao nosso presidente da Comissão de Saúde, queria agradecer ao Éder, nosso membro, eu como relator, que todos os dias, quando a gente pode, a gente se reúne, mas as nossas reuniões geralmente são na quarta-feira, onde a gente se reúne, a gente trata de vários interesses da população a respeito da saúde de nossa cidade. E uma das coisas que a gente mais que a gente quer mais tratar também, que eu acho que é do interesse de todos, é a questão dessas visitas que nós fazemos aos PSFs. Inclusive, nós vamos voltar com essas visitas para saber como é que está a situação dos PSFs, se eles estão com tudo em dia, se está faltando bastante coisa, porque eu sei que, infelizmente, falta muita coisa, né? Então, logo em breve, nós estaremos voltando novamente para poder estar tratando desses assuntos, visitando os PSFs, e também agradecendo também aqueles que trabalham nos PSFs, que são aqueles que dão o seu dia a dia ali, que trabalham em prol da população, porque os verdadeiros heróis são vocês que estão nos PSFs trabalhando, no dia a dia com a população, porque vocês escutam a cada dia as queixas, as dificuldades de todos aqueles que visitam os PSFs a cada dia. Tratando do assunto que nós estamos tratando nessa noite, a questão da Colônia Santa Fé, da saúde que está para ir para lá, eu como relator da Comissão de Saúde, eu acredito que a saúde em Três Corações em geral, tanto a prefeitura, questão da saúde, eu acho que deveria escutar mais a população. A população é que tem que saber o que é melhor para cada um na área da saúde. Porque o que acontece? Hoje mesmo uma moça me procurou e perguntou para mim, falou assim, vai tudo lá para a colônia mesmo? Como é que vai ficar? Nós estamos preocupados porque nós não estamos sabendo direito se vai fechar os PSFs, se vai continuar, como é que vai ficar a questão da UPA lá no Jardim Eldorado, né? O pessoal está preocupado porque é bastante atendimento ali. Às vezes a facilidade para muitas pessoas ali fica fácil para poder ir ali atender aquela coisa toda, às vezes ser medicado ou ser atendido. Então hoje realmente a dificuldade, o pessoal está achando uma dificuldade muito grande nisso daí, entendeu? Só que eu acredito na seguinte questão: que pena que não tem ninguém aqui hoje para poder estar junto com a gente aqui da prefeitura, aqui, para estar falando sobre o assunto, para estar tentando chegar num acordo comum para a população. Porque o que acontece? Vamos supor, nós temos que escutar a população, mas a prefeitura também o pessoal da prefeitura teria que estar aqui com a gente, tudo, para poder a gente poder... a gente não é aquela divisão assim, Câmara, Prefeitura. Nós estamos trabalhando no bem comum. Nós queremos o interesse da população. Essa é a verdade. Hoje foi uma satisfação para a gente muito grande estar fazendo essa audiência pública aqui, porque há vários dias nós estamos batalhando sobre isso aí, para poder a gente ter mais respostas para dar para a população. Até na questão que o Éder falou aqui, na questão do ônibus, foi um grande projeto, é um grande projeto, mas eu acho que é um grande projeto se continuar. Se colocar o ônibus só agora, e depois a prefeitura entrar numa despesa muito grande, e de repente não conseguir pagar mais, aí vai ficar complicado. Porque o que vai acontecer? Aí como é que vai conduzir esse pessoal lá para a colônia? Porque se já está difícil para eles, às vezes de repente, eles irem até lá, e de hoje para amanhã, vamos supor, o projeto da questão da tarifa do ônibus, para poder custear aquela coisa toda, a questão da tarifa de ônibus, para poder custear, a prefeitura custear, está de parabéns.
Isso é dinheiro do povo que está voltando para o povo mesmo. Só que eu acredito na seguinte questão: se começar hoje e de hoje para amanhã de repente parar, o que vai acontecer? O pessoal vai ficar na mão? Depois que já centralizou tudo lá na colônia, como é que vai fazer? Tem pessoas com problemas sérios de saúde que necessitam desse tratamento. E esse tratamento é importante na vida de cada um, tratamento de saúde. Porque a pessoa sem saúde, a pessoa pode ter dinheiro, gente. A pessoa pode ter dinheiro, mas se não tiver saúde, a pessoa não tem nada. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Todo mundo sabe que quando pega um resfriado aí, cai numa cama aí, Jesus Cristo falou: nossa, eu não estou aguentando nada, você é um resfriado. Agora você imagina um tratamento de câncer, esses tratamentos todos os tratamentos em geral, mas a gente fala no câncer porque é um tratamento que ele é seríssimo. Ele é um tratamento sério. A pessoa, todos que têm o problema, trata com toda a força, primeiramente com Deus, e depois ele não gosta de falhar o tratamento, porque é complicado, todo mundo sabe, entendeu? Agora imagina os outros tratamentos que tem que ser feito. Então, eu como relator do projeto, eu até gostaria de que fosse encaminhada a mesa que está aqui, representada, através do nosso presidente. Eu como relator vou estar fazendo isso, e o nosso membro, que é o Éder, que nós vamos perguntar para a prefeitura, nós vamos mandar para a prefeitura um requerimento para que possa nos dizer se essa tarifa de ônibus, esse custeio do ônibus, se ele realmente vai ser por pouco tempo, ou se ele vai se manter, se tem condição de se manter. Porque se não tiver condição de se manter depois, o que vai acontecer? Isso aí vai virar um caos. Porque aí vai ser cobrado tanto da Câmara Municipal como da Prefeitura. Né? Porque os projetos vêm para cá para ser aprovados. E esses projetos eles têm que ser... Quando nós vamos votar um projeto aqui, o que a gente faz? A gente estuda o projeto, para ver se o projeto realmente se dá, se não dá, né? Para que a gente possa fazer da maneira mais certa, para não prejudicar depois a população. Porque a responsabilidade de um vereador sentar numa cadeira dessa daqui e amanhã representar a população é muito grande. Muito grande, você entendeu? Porque nós somos, não falando na política de voto, não é isso, não estou aqui para falar sobre isso nessa noite. Estou aqui para falar da questão de representatividade, de representar. Então, a questão da Colônia Santa Fé realmente ficou muito bom lá. Todos nós sabemos que a estrutura que está sendo feita lá é muito boa, a gente sabe disso. Mas eu acredito que nós temos que ouvir a população. Gostaríamos que tivesse mais gente aqui nessa noite, mas cada um sabe, né? Às vezes muitos não têm tempo, ou de repente não puderam vir por alguma coisa que aconteceu, né? Nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas simplesmente para que essa audiência pública fosse pelo menos um início, para que possamos de alguma maneira mostrar que realmente nós estamos preocupados e queremos fazer o negócio da maneira certa. Não sabemos qual é a intenção do prefeito, que provavelmente de repente pode ser das melhores, ou de repente, não sei, entendeu? Mas que seja feito um negócio assim, para que venha atender. Até porque o que acontece? Toda aquela área da Colônia Santa Fé, realmente ela precisava de ser valorizada mesmo. Isso aí todos nós sabemos. Porque a área é muito grande, precisava de ser valorizada. Porque senão com o tempo nós iríamos perder a Colônia Santa Fé, do jeito que está ficando. Tudo se acabando lá, e a própria estrutura de lá, você entendeu? Se acabando. Que bom que está sendo olhado para aquele lado lá. Mas que seja feito da maneira mais certa. Para não acontecer amanhã de ter erros. Porque se acontecer amanhã de ter erros, aí nós vamos ficar numa situação difícil. Porque como é que nós vamos fazer? Se investe um grande dinheiro lá para fazer tudo aquilo, e de repente de hoje para amanhã a população não vai. Então tem que ser feito um negócio certinho para que venha a ser, para que nós possamos ter uma saúde algum dia, né? Que nós podemos ter uma saúde de primeiro mundo em Três Corações, porque nós temos condição de fazer isso em Três Corações. Nós sabemos, pela estrutura que nós temos.
Então eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes nessa noite, e nós, de alguma maneira, nós da Comissão de Saúde dessa casa, nós estamos sempre de portas abertas e queremos que a saúde de Três Corações possa melhorar a cada dia. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Saúde, Dr. Elvio. Boa noite, senhor presidente Maurício de Bem. Boa noite aos demais companheiros da mesa diretora, relator Weber, membro Éder. Boa noite, senhores e senhoras presentes, representantes de bairro. Como presidente da Comissão da Saúde, senhor presidente, eu vejo que o projeto da Cidade da Saúde, ele é um projeto ao qual eu procurei particularmente o diretor da casa, Roberto Correia, Dr. Roberto Correia, fez o justificativo dele aqui hoje, deixou aberto a nossa Comissão da Saúde para que os demais vereadores e os membros da comissão possam visitá-lo para discutir veementemente de forma mais adequada o projeto. E como fisioterapeuta, o senhor como médico lotado lá há muitos anos na psiquiatria, eu como fisioterapeuta fiquei lotado lá também por muitos e muitos anos, e nós sabemos que esse projeto da Cidade da Saúde, ele tem uma relevância numa busca ativa de gestões anteriores. Muitas gestões antepassadas estão buscando esse projeto que foi já aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, que poderia ter feito, não fez esta audiência pública também. O Conselho Municipal de Saúde tem essa autonomia de fazer, não foi feito. O projeto está aprovado pela Tríade, que muitos anos se busca. Passaram várias gestões, vários prefeitos, e o que ocorria era um isolamento dessa tríade, senhor presidente. No meu ponto de vista, meu ponto como gestor estudioso também das questões da área da saúde. O governo do estado se mantinha distante, os gestores municipais que tentaram e vários outros diretores do Sanatório Santa Fé. Então, na atual circunstância, houve esta aproximação para que alavancasse este projeto. O governo do estado, junto ao executivo, junto ao prefeito Cláudio, na atual gestão, e com o Roberto Correia, na atual gestão, como diretor. Porque a gente sabe que outros que passaram por ali, o senhor presidente, tentaram, a gente estava lidando como fisioterapeuta, vários outros, e não conseguiram. Então, assim, hoje uma relevância, por isso que essa casa é democrática, o plenário é soberano, a audiência pública é satisfatória para o debate público popular, e o bom da política pública é que existem divergências e as falas devem ser sempre respeitadas, interpretadas e que cada um possa fazer a sua colocação pessoal. Veja assim, dentro do projeto apresentado na questão geográfica equidistante de bairros, eu vejo que não tem tanta relevância no meu ponto de vista, porque o projeto em construção para o Sanatório Santa Fé, no meu ponto de vista, nós temos que entender que isso era um projeto para 200 cidades. 200 cidades serão atendidas pelo Sanatório Santa Fé nesse projeto em construção. Então, eu vejo que referências da área da saúde, eu, por exemplo, sou testemunha em falar que eu fui curado pelo Hospital de Câncer de Barretos, a gente vê a equidistância que pacientes se deslocam tão longínquamente para aquela referência, e vem assim de Manaus, do Amazonas, do Piauí, do Rio Grande do Sul, para Barretos. Três Corações está a 500 quilômetros, e nós temos tantos pacientes sendo deslocados lá por esta referência. Nós sabemos que o maior centro de oftalmologia hoje, ele está no interior de São Paulo, em Sorocaba. Eu conheço pacientes, pessoas de Três Corações que já fizeram cirurgias de catarata, enfim, de
várias referências míopes relacionadas à oftalmologia, e também equidistantemente vão para lá. Então eu acredito que o Tricordiano, com a Cidade da Saúde num polo regional para 200 cidades, ele terá orgulho, já que aprovamos aqui o deslocamento, né, e aprovamos a tarifa de passagem de ônibus foi votada aqui em plenário e nós aprovamos, para que ele vá à Colônia Santa Fé, deslocando 5, 10 ou 15 minutos no máximo. Então eu vejo que isso será um orgulho para o Tricordiano. Falando uma outra questão, senhor presidente, eu discuti muito com o prefeito e o próprio gestor lá, o Correia, né? Uma outra circunstância que a gente percebe é que está havendo uma otimização do serviço prestado. Hoje, os servidores públicos estaduais, eu como fisioterapeuta trabalhei lá, e a gente vê a quantidade que tem de servidores públicos estaduais no Sanatório Santa Fé, sou como médico atende lá, e a gente vê que a demanda da micro-região é muito pequena. E o que acontece? Dentro dos serviços da área da saúde do município, ocorre estatisticamente alguma sobrecarga nos serviços do município. Então, essa otimização também de fazermos com que o servidor estadual, com mais contratações, com outras questões que virão, possa otimizar os atendimentos do município, diminuindo o fluxo de atendimento que está sobrecarregado na rede municipal e usando a rede estadual. Então, acredito que é um projeto para que devemos fazer um debate, uma construção. O projeto ele é muito significativo, essa regionalização, e deixo aqui as minhas elucidações, ponderações, colocações e explicações, e agradeço os presentes e, de certa forma, para que nós possamos conduzir esse projeto. Obrigado, boa noite a todos. Vou passar a palavra ao presidente da Câmara, doutor Maurício. Pessoal, quem aqui trabalha na colônia está? Quem está trabalhando? Uma, duas, só os dois que estão lá? Não, os que estão aqui. 3. Como é que vocês estão indo para lá? Sim, deixa eu dizer uma coisa. Existe uma questão muito importante. Nós temos que discutir. Eu tenho algumas coisas para falar. A primeira delas é em relação ao que é uma audiência pública. A audiência pública é uma forma da Câmara dar voz à população. Nós colocamos situações para serem pensadas e depois nós damos a voz às pessoas. É isso que é o objetivo maior. Então nós precisamos de pessoas aqui dentro que queiram falar. Isso é o mais importante. Então, essa audiência, como disse o vereador, ela é frustrada no sentido de que nós vamos ter pouca representatividade do que pensa de fato a população em relação a esse tema. Nesse sentido, é uma audiência limitada. Mas nós, como representantes do povo, nós temos uma ideia das pessoas que nos chegam, e o próprio vereador disse que já escutou muitas coisas em relação aos serviços terem ido para lá, e é isso que o mobilizou, e é por isso que eu parabenizo pela iniciativa de construir uma audiência para tentar dar voz ao povo. Eu não sei se as pessoas estão muito desanimadas e desesperançosas de falar. Então, assim, eu acho uma coisa muito séria quando pessoas são convidadas para virem se expor aqui e não vêm. Quer dizer, pessoas que teriam responsabilidade dos dois lados, tanto de quem pratica o serviço quanto de quem representa o povo. Por exemplo, a representante da UTAN, da União Tricordiana das Associações de Moradores, não estar aqui para poder falar
Deve ter acontecido alguma coisa, mas é muita coincidência os 4 representantes que foram convidados não estarem aqui. Isso deve ser simbolicamente interpretado no sentido de que isso representa alguma coisa. Particularmente, então, já que eu acho que o tema da audiência está profundamente prejudicado em relação ao debate, eu acho que a gente poderia conversar um pouco mais sobre a saúde na nossa cidade. Vocês são profissionais da saúde e isso nos interessa muito. Ontem nós tivemos um debate aqui riquíssimo. Não tinha uma pessoa assistindo, mas estava a Câmara Sênior. A Câmara Sênior foi uma criação nossa, é uma Câmara de Vereadores que tem mais de 60 anos de idade, todos eles representantes de instituições. Eles se reúnem aqui a cada 15 dias. Nessa semana vão se reunir de novo na semana que vem, quer dizer, normalmente é de 15 em 15 dias, para discutir temas relativos à terceira idade. E ontem veio o Dr. Pereira, que é o novo diretor do hospital, falar sobre o hospital. Nós saímos daqui mais de 2 horas e meia depois, de tanto debate, um debate muito proveitoso, para discutir uma situação muito preocupante. O Pereira veio falar aqui que o hospital está com uma dívida muito grande e não sabe como é que vai conseguir resolver essa dívida e pedindo ajuda de todos. Isso é uma coisa muito preocupante. Então, quando nós discutimos a questão da saúde, nós precisamos pensar nas soluções que nós damos para o que temos e se essas soluções são de fato possíveis e adequadas. Quando essa casa abriu, nós assumimos a gestão da casa, a primeira atitude que nós tomamos foi fazer uma auditoria em todos os PSFs da cidade. Nós visitamos 14 PSFs, é isso que o vereador Weber referiu. Foram feitos já 2 relatórios e tem um terceiro em andamento. E vai ter é isso que o vereador falou, vai se começar um terceiro relatório. Os 2 primeiros já foram entregues ao Ministério Público e isso foi uma das coisas que motivou uma lei que permitisse que os médicos ficassem o dia inteiro dentro dos PSFs. Para quê? Nós precisamos otimizar os PSFs, porque eles é que precisam dar assistência para aquela população daquele bairro. Mas nós precisamos também que os PSFs tenham material adequado, restante de pessoal adequado. Quer dizer, precisamos que o serviço seja de fato possível ali dentro. Não precisa, não pode ser só pôr o médico lá e pronto. Precisa do serviço estar habilitado, capaz de fazer o que se espera dele. Essa primeira ação dos PSFs. Vou lembrar de uma outra ação dessa casa aqui, que foi, por exemplo, fazer uma emenda à nossa lei orçamentária que disponibilizasse uma verba maior para subsidiar o pronto-socorro. Se não me engano, veio para cá uma lei de orçamento, propondo um subsídio de 400 mil por mês. Nós conseguimos elevar isso para 700 mil. No fim das contas, o prefeito fechou um acordo com o hospital e acatou a nossa orientação e adotou um subsídio, se não me engano, de 650 mil por mês, mais 2 médicos que são custeados pela prefeitura. Quer dizer, muito bom. A partir disso, nós conseguimos um subsídio que possibilitasse que o pronto-socorro fizesse ainda um tipo de ação. Quer dizer, a função deles. Mas isso é outra conversa. Só estou dizendo isso para vocês, para dizer assim, são ações dessa casa, algumas ações em torno da questão da saúde. O vereador disse aqui também, nós acabamos de aprovar nessa casa uma lei que autoriza o custeio da passagem de ônibus para as pessoas que vão fazer tratamento, exames e consultas na Colônia Santa Fé. Exatamente porque nós queremos viabilizar o serviço que está sendo feito lá. Particularmente, eu acho muito interessante alguns serviços estarem sendo colocados lá. Eu tenho vivido isso no dia a dia. Eu concordo com o Helder, quando ele diz que a distância não impede que os pacientes se desloquem para lá, porque quando você está com doente, você vai aonde você precisar. Mas eu acho que você precisa de tomar conta também e cuidar
da forma que você vai oferecer para esses pacientes chegarem lá e para os funcionários que vão chegar lá. Quer dizer, se existe agora uma nova lei que exige 8 horas de trabalho diário, nós precisamos nos preocupar como é que aqueles funcionários que estão lá vão poder fazer o serviço deles, com o almoço desse pessoal. Isso é uma outra parte do projeto, eu acredito, que precisa ser pensada e resolvida. Nós temos lá uma das coisas mais importantes que vão acontecer lá, que é a inauguração do Obser 4, o Centro de Reabilitação. E eu particularmente parabenizo aqui a Joelma, né, que atualmente trabalha lá e que era secretária de saúde na época e conseguiu segurar o CER 4 aqui nas instalações, na gestão passada, na gestão retrasada. O CER 4 está quase pronto e vai ser inaugurado. Vai ser um grande centro de excelência que está localizado na Casa de Saúde Santa Fé. Ali tem uma particularidade que é o atendimento regional. Ali não atende só Três Corações. Nós estamos aqui falando da população de Três Corações, mas o âmbito de participação do trabalho da colônia é regional. São muitas outras cidades que correm para lá. Isso dá uma importância para aquele espaço muito grande. Você alocar serviços de saúde lá parece uma ideia muito interessante, porque você dá acesso de uma forma eu acho que até mais fácil para uma população muito maior do que só a população de Três Corações. Mas é preciso viabilizar esse serviço. E é o que eu imagino que vai ser construído ao longo, como disse o vereador, ao longo de outros tempos, né, do futuro. No futuro, eu acho que aquilo lá vai estar um pouco mais organizado e se trabalha para isso. Então, eu particularmente sou muito favorável a essa realocação do serviço lá. Acho que está sendo muito bem conduzido pelas mãos experientes da Claudete, da Joelma. Eu gosto muito da ideia, mas existe muito essa preocupação de proteger aqueles que trabalham nesses serviços, e é isso que nós precisamos ouvir. Quer dizer, nesse sentido que nós queremos ouvir vocês para exigir que os direitos sejam preservados. É nesse sentido. Legal? Então agora nós vamos passar a palavra às pessoas que queiram se manifestar, inclusive para poder nos ajudar, nos orientar, vereadores, de como pensa a população e no que é que nós precisamos lutar pelos direitos de vocês. Boa noite, gente. Para quem me conhece, eu sou Ivone, sou funcionária pública desde 2000, trabalho na saúde, sou funcionária efetiva. Quando eu prestei o concurso, assim que eu cheguei, eu já trabalhava no Hospital São Sebastião, entendeu? Eu trabalhava noturno e eu fui, me apresentei como mulher para trabalhar. Realmente, a carga horária foi apresentada para mim com o edital, eu fiz um concurso, o edital para 8 horas. Só que lá, chegando, ninguém cumpria essa carga horária de 8 horas. Realmente, a carga horária era de 6, devido ao levantamento de salário, que estava baixo, não tinha condições. E a gente veio nestes 8 anos fazendo 6 horas. Vários prefeitos, gestões anteriores, tentaram mudar nossa carga horária, tentaram, sabe, fazer essas mudanças todas, só que era inviável. Por quê? Sempre a questão do salário, condições de trabalho, passagem, entendeu? Então tá. Aí, quando eu passar de tempo, saí do Hospital São Sebastião, prestei um concurso em Varginha, trabalho em Varginha há 10 anos, tá? Me desloco daqui para outra lá, só que lá à noite está ajustado. A passagem intermunicipal é 6% que é descontado mensalmente. O restante, fora daqui para lá, o problema é meu. Ok? Sempre fiz, só que te dá condições de trabalho. A gente tem tipo de alimentação, a gente tem uma gratificação, entendeu? Salário em dia, material, que é o mais importante para se trabalhar. A gente tem tudo que precisa. Hoje eu trabalho na UPA de Varginha. O pessoal sai daqui. Concordo com ela, o pessoal está falando de distância. A gente escolhe de você. Porque o pessoal sai daqui e vai para Varginha, tem que constar na UPA. Quando quer, como ele falou, procura saúde sim. Por que procura? Porque aqui não tem pensões. A gente não tem receituário no local de trabalho. A gente está xerecando para poder estar trabalhando.
tem que ficar lá, às vezes não tem folha. A gente não tem café, a gente tem que comprar do nosso bolso, a gente não tem condições. Papel higiênico, esses dias aí falaram, não, mandou um pacote. Quando você vai no banheiro, você não tem. Aonde você trabalha, Eu Ivone? trabalho no SEM agora. Eu trabalho, eu sou funcionário em Varginha, eu estou comparando, tipo assim, em Varginha te dá todas as condições de trabalho. Então, é um local que fala, o pessoal sai daqui e vai lá. O pessoal daqui de transformações sai. Nossa, Varginha é país primeiro mundo, tem ar-condicionado, tem água gelada. Aqui, o pessoal pede copo para você dar água, porque a população você não tem. Entendeu? Então o pessoal chega lá para atender, briga com o funcionário. A gente já está desgraçado, a gente está chateado. A gente está trabalhando no local sob pressão. Se mais você faz nada para o povo de translações, por mais que você atenda bem, nada está satisfeito. Aí vem, joga de repente. Você tem que fazer 8 horas. Vou te dar passagem, vou te dar tipo de alimentação. O servidor vai trabalhar, ele não tem o que pôr na marmita para levar para comer. Então ele tem que fazer uma hora de almoço. Então, tipo assim, você chega no serviço 7 horas da manhã, você tem que trabalhar até as 11 ou meio-dia que seja, fazer uma hora de almoço, voltar ao serviço e ficar até as 8. Como você vai até o local? Vai aqui, os funcionários vão para a colônia. Ninguém chegou e falou assim, você quer ir para a colônia? A gente não está, como diz, você é funcionário, você trabalha, como você vai? Como você chega no trabalho? Eu vou na colônia uma vez por semana, sabe para quê? Para ajudar o médico na cirurgia, que eu ajudava ele no centro. Ele me pega na porta da minha casa, vou com ele, faço e volto para cá. Entendeu? Está nessas condições. A gente está sempre quebrando galho, sempre fazendo, sempre ajudando. E a gente está cansada disso. O que a gente vê hoje, inclusive nosso funcionário, a gente não está recusando a cumprir o edital. O que a gente quer é os nossos direitos garantidos. Aumento de salário, que já é o mandato do Dr. Cláudio, não tem nada contra a pessoa dele. 6 anos de mandato sem um aumento. Foi votado na Câmara agora 2,95 esse ano de aumento. Só que eu já estive aqui nessa Câmara também no plano de votação do plano de carreira. Foi lá, tem uma pauta, uma coisa que fala sobre o salário mínimo. Nosso salário teria que subir todo ano conforme o índice do salário mínimo. Existe isso na pauta do plano de carreira. Nunca foi dado. A gente está com essa porcentagem no momento. Tirou o nosso biênio, congelou, passou para o triênio. Cadê nossos prêmios? Que até hoje são 2, a gente não recebe. E aí quando você fala funcionário, isso, funcionário é tinha de alimentação de 400, eu aqui de 200, todo mundo passou caramba dentro do supermercado. É muito degradante para a gente. A gente é uma aguenta mais. Eu vi que hoje, olha, eu estou desde ontem, às 19 horas, o problema meu se eu tenho 2 empregos, mas eu trabalho em 2 serviços que eu preciso. E eu realmente estou à beira de uma escala. E eu peço que vocês nos ajudem. Só isso. O Ministério, perante o que a gente soube, foi o Ministério Público que falou. Tem muitos comissionados, muitos casos, funcionários fantasmas, saiu na televisão para todo mundo ver. Só que nós, efetivos, estamos lá. Eles vêm, passam e vão embora. E a gente fica. Gente, eu estou na prefeitura há 18 anos. Eu nunca vi um local desse jeito, você não ter casinha, você não ter material essencial para você trabalhar. Você cheira o carro receituário, gente. O médico está lá dentro do consultório, não tem um receituário. Não adianta você fazer um C4, você fazer uma colônia e fazer isso, e aí? Você não vai ter material para você trabalhar. Você vai ter um carimbo lá de fora de clínica para poder ter um receituário. Eu falei, eu agora estou na sala de eletrocardiograma. Fazia uns 5 eletrocardiogramas por dia, eu estou fazendo 20, 25. Entendeu? Aí hoje eu já fui falar, porque afinal, o papel já está canal, tem que passar para pedir. Você passa, pede que eles não pronto. Mas quer dizer, a insatisfação nossa é essa. A gente não está recusando trabalhar. A gente não está recusando cumprir a carga horária. Entendeu? Só que dê condições. Porque para a pessoa chegar lá, porque tem funcionário ali, por exemplo, aconteceu uns dias atrás. E todo mundo almoçar, entendeu? Foi lá no horário, o rapaz, não vou almoçar, não vou almoçar. E tem vergonha de abrir a marmita dele, porque você está em casa, você toma um milhão de fubá, você toma o que for, você se vira. Agora, você levar uma marmita perante seus colegas que estão tendo pôr na marmita, é difícil demais. E tem funcionário que está realmente pagando e trabalhando com esse licença de casa. Nossa, a situação é crítica. Maurício, tudo bem com vocês? É o seguinte, quando a gente passou no concurso,
a gente passou sabendo que seria 8 horas. E o Corém, ele extinguiu o assistente auxiliar de enfermagem. E a gente passou, a prefeitura nos pagou para passar para técnico, certo? E o técnico, na prefeitura, se não me engano, é 6 horas. O nosso salário foi de assistente, de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem. Então, acho que também seria o caso de passar a carga horária também. Mas eu não quero saber de carga horária de 6 horas ou de 8 horas. O que a gente quer saber é as nossas condições de trabalho. Como diz a nossa amiga ali, que nem papel higiênico a gente tem. Entendeu? A gente tem que comprar o nosso salário. A gente vai ali no GF, eles estão fazendo uma rotisseria ali, então a gente pega um almoço lá. Entendeu? E o almoço vem do nosso salário. Eu, por exemplo, algumas pessoas têm dinheiro para comprar, né? Vai pagar, mas pelo menos tem o dinheiro para comprar. Tem pessoas nossas lá que ficam com vergonha, que não tem dinheiro, que passa com bananinha, entendeu? Com papeira, entendeu? A gente divide marmita de 10 conto, divide marmita de 7 reais, entendeu? Então, quer dizer, aí o que acontece? O Dr. Cláudio entrou e tirou o nosso refeitório, porque falou que não precisava de refeitório, que a gente fazia 6 horas. E ele viria dar o ticket. Aí ele tirou o refeitório, tirou o nosso ticket e aumentou a carga horária, falando que a promotoria pública que pediu, senão ele ia ser preso. Né? E aí, como fica? Quer dizer, a promotoria pública pode pedir para eles passar a gente para 8 horas, mas a promotoria pública não olha o nosso caso de que a gente está sem... não é sem aumento, gente, porque a gente não quer aumento, a gente quer a reposição salarial, que faz 6 anos que a gente não tem reposição salarial, entendeu? E no plano de cargos tem isso lá para a gente, e não cumpre. Então a gente veio aqui para ver se vocês fazem alguma coisa para a gente. A favor. Pois é. Isso aqui repassa tudo que coitadinho dos pacientes. Mas alguém quer se pronunciar? Presidente Baia, alguém aí quer falar alguma coisa? Eu tenho acompanhado esse problema desde o ano passado, até nas paralisações que estive presente. É degradante as condições de trabalho que vocês trabalham. Eu acompanhei isso também do PSF, isso foi também falta de nossos relatórios, falando sobre a falta de papel higiênico do PSF. Isso não é diferente dos outros setores. Isso se reflete em todos os setores da saúde de Três Corações, infelizmente. E aí é bem isso. Eu dei uma entrevista na rádio hoje falando sobre isso, cobrando que se quer que trabalhe 8 horas, tudo bem, mas que se dê os direitos que lhes foram oferecidos. Que é justamente essa recomposição salarial, que, pelas minhas contas, deve estar na casa dos 23% ou mais um pouco. Fora os triênios. E aí, fora os triênios. Então, eu tenho acompanhado, mas é complicado cobrar do prefeito. Eu só vou discordar dos 3 na questão da distância, porque é algo que eu acho, aí eu vou chamar a atenção pelo que você mesmo me disse, que você reclamou de passagem para você que está sã e vai trabalhar. Imagine quem está doente. Então, assim, eu acho que... Não, só para me concluir. Então, mas assim, esses clientes, esses pacientes também são pacientes que têm carro. Que a população mais carente, aquela que tem menos condições, não consegue. E fica esperando, um ano para ter o exame,
o tratamento e às vezes não faz ou deixa de fazer ou morre antes. Então eu acho que isso tem alguns serviços, eu não estou falando todos os serviços, eu entendo que o CERCOP é algo importante, é uma conquista nossa, eu entendo que ali também vai ser um hospital regional e também é importante para a cidade isso, eu acho que isso é muito importante, mas para a gente ter mais cuidados com os serviços. Eu entendo que o CAPS AD, os pacientes são errantes, alguns deles, ou a maioria deles. CAPS AD é dos dependentes químicos. Imagina como é que você vai conseguir fazer esses pacientes ir para a colônia. Eu não consigo imaginar. É difícil, muito difícil. Então, esse cuidado que eu chamo a atenção para esses serviços, esses tipos de serviços. Então, assim, tomar cuidado com esse serviço, porque esse serviço vai sim, eu chamo de apartheid social, você tirar o serviço da população e deixar distante, né? E eu acredito, uma coisa que o companheiro Helder falou a respeito de que vai desafogar o hospital, eu acho que não. Eu acredito que pode haver um sentido inverso de causar gargalo no hospital, porque o hospital está muito mais perto de chegar que a colônia de Santa Fé. Então eu acredito que pode causar até mais gargalo no hospital. Então isso tem que ser visto de uma maneira diferente, não de algo de peças que não estão interligadas. A nossa saúde não é assim que funciona. O PSF tem a sua função, o SEM tem a sua função, o Hospital São Sebastião tem a sua função, mas eles estão interligados. Se a gente não entender isso como um sistema, isso vai dar problema. Porque aí eu falo, não, lá é muito melhor, mas melhor para quem? Melhor para os funcionários, melhor para os médicos, melhor para a região e a nossa população. Será que é tão bom assim? Será que todos os serviços que estão indo falar é tão bom assim para a nossa população? Aí eu chamo sempre atenção para a população mais carente da cidade, que tem mais dificuldade de chegar até o serviço. É para essa população que eu chamo muita atenção. Porque eu tenho carro, eu posso ir a colônia Santa Fé de carro. Mas e quem não tem carro? E quem não tem carro e tem 4 filhos que tem que levar e aí? Eu fui questionado na passagem a respeito disso. Você tem que fazer alguma coisa nesse valor da passagem. Eu tenho 3 filhos, uma servente da escola do Brandão. Como que eu vou fazer com meus 3 filhos, E aí eu não tenho resposta. A resposta que eu tenho é, eu vou levantar o questionamento, eu vou levantar a discussão para ver o que a gente pode ser feito. Para que esse público, que eu volto a dizer, esse público-alvo do Sistema Único de Saúde, e a grande maioria deles, que é a população mais carente, eles têm que ser ouvidos. Eles têm que ter mais atenção com eles. Porque senão eles não vão ter esse serviço. Eles não vão até, volto a dizer, possivelmente eles não vão. Esses pacientes do CAPS AD, possivelmente não vão parar mais. Você vai ter que voltar para a cidade. O centro de testagem e aconselhamento já foi criado um novo, uma coleta no Unicor. Possivelmente porque lá caiu a procura. Posso estar falando besteira, mas no meu entendimento pode ter acontecido isso. Então assim, tomar mais cuidado com as decisões. Para quem que é esse sistema? Para essa população. Então como se essa população vai chegar lá? É como se ter uma casa na praia toda luxuosa e pagar aluguel de 3 corações. Não tem sentido. É uma ótima casa, mas não me serve, porque ela não me atende uma casa aqui, perto de mim. Então é para isso que eu quero chamar a atenção, para a discussão. Voltando ao assunto que vocês disseram a respeito dessa valorização, isso também acontece na educação. A gente vê vários professores também com a mesma situação. Isso tem que ser analisado, e essa casa tem que participar sim dessas negociações, tem que cobrar sim o senhor prefeito, porque não tem condições de ter um atendimento de qualidade se os funcionários não tiverem seus direitos garantidos. Isso eu falo pela minha empresa. Primeira coisa, quando eu vou cobrar um funcionário meu, eu perguntar para ele, está tudo certo? Estou te devendo alguma coisa? Teu pagamento está em dia? Porque se o meu pagamento não está em dia, se estiver faltando algum direito dele, a primeira coisa que eu falo, não eu não recebi minhas férias até hoje. Aí eu não posso, como que eu vou reclamar de um atendimento se eu não faço tudo?
o direito que vocês têm. Então, eu sou solícito essa luta de vocês. Não é a primeira vez que eu faço isso, que eu falo isso. Dei uma entrevista na rádio falando sobre isso hoje, né? E o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. É claro que nós somos limitados, mas nós podemos cobrar isso, nós podemos cobrar o prefeito. Tá certo? Obrigado. Só para complementar a parte que me toca, senhor presidente, na fala do companheiro, quando cito o Cabo Sadeiro, de não ter deslocamento, eu estou muito vinculado à equipe do Cabo Sadeiro. Tem feito um trabalho significativo. E para o Cabo Sadeiro especificamente, que é a minha bandeira pública de Alquidrogas, eu consegui um carro servindo os pacientes no Cabo Sadeiro. Então eles estão tendo sim deslocamento. Tanto é que estou indo a Belo Horizonte, senhor presidente, o senhor sabe disso, com a Val, para ver se eu consigo um novo carro. Porque, senhores, o carro que faz a busca ativa e o deslocamento dos pacientes assistidos do Cabo Sadeiro, que estão tendo, tem um Etios no valor de R$51 mil disponibilizando o Cabo Sadeiro. Só que ele está servindo a saúde mental como um todo. Ele está dividido entre o CAPS convencional e o AD Alquidrogas. Então, nesse quesito da equipe ter me questionado, Helder, obrigado, você conseguiu o carro, a contemplação do carro, emenda parlamentar. Mas está dividido o carro, mas está servindo os pacientes, tanto do CAPS quanto do CAPS AD. Então eu estou indo ver se eu consigo mais um, para ficar um para cada, para não haver divisão. Então assim, eu só queria colocar isso na fala, porque é a parte que me toca, é uma conquista minha, né? Então, tem sim a forma de estruturação. E outros quesitos que a gente tem que continuar em construção. Obrigado. Encerramos neste momento os debates dessa audiência pública. Agradecemos aos vereadores, presidentes de bairro, autoridades e demais público presente. Com a palavra, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador Maurício Gadibem, que fará o encerramento oficial. Bem, a coisa que mais me tocou aqui hoje, me importou, foi seu depoimento, Ivone. Eu fiquei muito tocado pelo que você disse. E acho que eu vou pensar. Eu não sei uma resposta para você, eu não tenho uma resposta. De fato, é uma realidade muito dura e se vocês não falam, a gente não sabe. Eu não sei qual a causa da mudança do horário. Eu não sei a motivação que o prefeito teve para poder fazer esse novo decreto. Por isso, até quem me ligou foi a presidente do sindicato, mas também parece que ela não sabia da motivação, e eu pedi isso formalmente. Eu já pedi. Então, mas eu pedi formalmente essa resposta. E possivelmente em alguns dias eu vou ter essa resposta. Entendeu, Ivone? Eu pedi formalmente essa resposta do porquê dessa mudança de horário, porque eu não sei. Quer dizer, eu até acredito que se o prefeito não fosse obrigado a isso, ele não teria que fazer. Mas, paralelamente, como você e o Bernardo disseram, a gente precisa pensar outras coisas ao mesmo tempo, né? Não dá para simplesmente mudar a carga horária. E eu acho que essa realidade que vocês colocaram, nós não temos o ticket, não temos a recomposição, o triênio, e ainda agora temos que cumprir essa nova carga horária. Então, eu vou ter isso formalmente, essa resposta, porque eu pedi oficialmente.
Então isso vai vir de uma forma assim, quer dizer, a verdade tem que estar ali, no papel, vai vir. Aí eu vou ter um argumento para poder dizer o que é que motivou essa mudança. Eu não sei formalmente, mas eu já tive esse cuidado de pedir essa resposta e estou aguardando. O prefeito tem um prazo para me responder. Primeira coisa é isso. Segundo, eu me comprometo também a sentar com o executivo, né, com o prefeito, para questionar essas questões que você está trazendo e ver se arrumamos soluções. Alguma solução tem que ser pensada em torno dessa colocação sua. Agora, o que eu acho que, em nome da Câmara, nós poderíamos pedir que vocês formalizassem isso no documento. Assim, porque isso tudo, Alberto, deixa eu dizer uma coisa, apesar desse enorme interesse que a gente tem, e aqui tem 4 vereadores interessados em escutá-los, quer dizer, apesar desse enorme interesse que a gente tem, nós não temos a mesma vivência que vocês. Então, quando você fala isso que você falou aí agora, isso é muito importante que isso seja formalizado para que nós tenhamos consciência do que você está falando. Eu não tinha ideia disso. Então você diz assim, há o risco de voltar o salário. Eu falei, aí, isso está falando uma coisa nova para mim. Entendeu? Então essa preocupação, nesse momento, é sua. Mas que vai ser minha também se eu conseguir visualizar isso. Entende? São demandas, são tantas demandas que nós temos que prestar atenção, que se isso pudesse ser pontuado para nós, só como forma didática, uma coisa só para esclarecer para a gente a realidade de vocês hoje e o que precisa mudar. E você está acabando de acrescentar uma outra coisa. Quer dizer, se nós tivermos acesso a isso formalmente, Inês, se isso puder estar formalizado, eu tenho um argumento para brigar na justiça, nós como representantes, nós levamos a voz de vocês. Eu vou primeiro ao executivo questionar tudo isso, pedir ajuda, se precisar eu vou em outras instâncias, não tenha dúvida. E nós temos o legislativo, ele tem essa função de representação e ele vai cumprir isso até a última gota. Fala. A resposta? Tem. Não, isso depende de vocês. Quanto mais rápido, mais a gente vai atrás. Né? Claro. Essa formalização não foi feita. Para mim não chegou nada. Não, claro. Inclusive eu convidei a moça, se quisesse vir conversar conosco, a casa está aberta. Inclusive, se vocês quiserem voltar aqui numa reunião nossa ordinária, às segundas-feiras, para poder usar a tribuna, fica o meu convite. Se quiser participar da Comissão de Saúde, o Verbinho está aqui convidando vocês, toda quarta-feira, 13 horas, é a reunião da Comissão de Saúde. Eu já sei. Olha, para esse tema. Não, tem. Esse tema é para qualquer outro. Mas eu acho que isso aí é falta de esperança. A pessoa vem aqui, vai ver, a pessoa fala, não acontece nada. Mas eu estou dizendo para vocês que eu comecei a minha fala dizendo coisas que aconteceram. Eu citei 3 coisas para dizer para vocês assim, não percam a esperança. A primeira coisa, nós apresentamos relatórios do Ministério Público que deram resultado, fizeram mudar algumas coisas no TSF. A segunda que eu falei, nós fizemos uma emenda à lei orçamentária que aumentou a verba do pronto-socorro, do hospital. E a terceira coisa, nós acabamos de aprovar a lei que dá direito às passagens de ônibus para a colônia. Eu citei 3, eu posso citar muito mais. Eu posso, porque assim, tudo que diz respeito à saúde aqui é muito levado a sério. Então, assim, nós vamos fazer. Quando eu falo isso para você, eu estou dizendo que a solução às vezes não é imediata. E aqui,
no Legislativo, em geral, as soluções não são imediatas. Elas são estudadas. Para você construir uma solução legislativa para alguma coisa, demanda aprofundamento, demanda ver se é da alçada do Legislativo, colocar isso dentro de uma redação legislativa, tudo isso nós fazemos. Mas quando nós terminamos, aquilo lá é para valer. Entendeu? Nós demoramos, mas somos efetivos. Por exemplo, você está trazendo uma questão, nós temos que estudar direitos do servidor, se vocês tinham direito adquirido ou não, mas tudo isso, quer dizer, as motivações do prefeito para poder mudar o horário, não tem problema nenhum, tudo isso está acontecendo. Mas nós precisamos trabalhar alguma coisa em cima de alguma coisa formal. Se vocês não veem que hoje falo, isso não existe aqui nessa casa. Para isso, nós funcionamos um pouco nesse sentido igual ao Ministério Público. Nós precisamos ser provocados. O Ministério Público diz muito isso. Eu ia muito mais ao Ministério Público, chegava lá e dizia assim: nós sabemos a realidade, mas nós não podemos intervir por conta nossa, nós temos que ser provocados. Aí você leva uma representação, você dá uma notícia de fato, de um fato, para o MP, e eles vão e tomam partido a partir daquilo. É isso que eu estou dizendo. Se vocês querem a ação dos vereadores, nós temos que ser provocados. Tem que trazer para cá uma representação que exija de nós uma resposta. Entrega o microfone lá, por favor. Para mim poder ouvir, desculpa, é só para não perder. Outra coisa que eu queria pedir é tipo assim, quando eu tive aqui da outra vez, a última vez que eu estive na Câmara, o Dr. Cláudio era vereador. O Vermin lembra disso, lembra, Vermin? A gente veio brigar pelo plano de carreiras, entendeu? Então, tudo que foi prometido para nós, ficou. Falou, se vai fazer, não. Hoje ele é o prefeito, entendeu? E está contra a gente. Então, o que a gente não quer mais é isso, promessas. Agora a gente quer tudo documentado. Como o Albernal falou, se a carga horária for ficar, que seja documentado isso, para que outra gestão futura não venha fazer a mesma coisa. Porque nesses 18 anos meu, é isso, sempre isso. Passam 8 horas, aí não dá certo, volta. Manda os comissionados embora, manda os contratados embora. Para dizer só remanejam de lugar, muda de lugar, os contratados continuam. Entendeu? Então está sempre enrolando a gente, vamos dizer a palavra certa. Entendeu? Vamos partir do princípio, não vamos adotar essa posição que está contra a gente, porque senão a gente fica numa posição de defesa. Eu sei. Vamos tentar ver o que é que aconteceu formalmente e a partir disso pensar em soluções. E nisso vocês podem contar com a gente, inclusive para poder intermediar. Essa é a função do vereador. Nós não temos que dar soluções assim concretas. Nós temos que intermediar essas soluções. Boa noite aos nossos novos vereadores, aos colegas, aos funcionários. A questão é a seguinte: no concurso de 96, nós fizemos um concurso para auxiliar de serviço de auxiliar de enfermagem. A carga horária era 8 horas e o técnico 6 horas. Portanto, nós só temos uma colega técnica dessa época. A complexidade do serviço, nós não poderíamos executar a nossa função. Então, o que foi colocado? A gente teria que fazer o curso de técnico, fizemos o curso e nós fomos promovidos a técnicos. Aí o que fizeram? Passaram a perna na gente, que a gente cumpriu 8 horas, porque o concurso nosso era de 8 horas, só que era auxiliar, nós não poderíamos executar a nossa função mais. Isso, aí nós fomos promovidos técnicos, somos técnicos, todos têm um salário de técnico e querem que a gente faça 8 horas, sendo que o concurso nosso era 6 horas o técnico, que é só a Fátima Nogueira, né, Roberto? Tá? Então, até então teve um consentimento da gente fazer 6 horas. Foi um acordo de cavalheiros. O que o sindicato fez? Não documentou isso. Por isso que nós estamos nessa situação hoje. Porque se tivesse legalizado essa situação, a gente não estaria hoje com esse problema de 6 horas, de 8 horas. Né? Então eles estão forçando a gente a fazer 8 horas, porque o concurso de auxiliares era 8 horas. Miguel, eu te falo a maneira da me orientando aqui,
precisa estudar como é que foi feito esse enquadramento. Isso. Você vê que demanda estudo. Demanda. É por isso que eu preciso que vocês se formatem. E a gente teria tempo, né? Foi no final de semana, no feriadão, foi publicado isso daí. Tá. Na parada. Então eu achei assim, foi uma falta de respeito com os colegas. Né? E até porque então foi por rede social, né? Vamos escutar mais um pouquinho o vereador Edson. Muito obrigado pela oportunidade. Rapidinho. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, vai ter que ser caso a caso. Tem alguns casos que a lei vai ser mais fácil de resolver do que outros casos. A respeito do prefeito, o que eu acho dele eu não posso falar aqui, infelizmente, que a minha educação não vai permitir. Mas eu já disse uma coisa, que é uma covardia muito grande que tem feito com vocês, e o que depender de mim, que precisar de mim para brigar, para lutar por vocês podem contar comigo. Só isso que eu queria dizer, obrigado. E a casa está aberta, não é agora. Quando precisar, quando quiser, mas a gente trabalha muito com formalização. Que aí eu tenho alguma coisa formal que me cobre alguma coisa. Isso é importante. Por isso que quando o vereador disse assim, o Éder disse assim, eu tinha alguns questionamentos, mas eu vou fazer, como não vieram os representantes, nós vamos fazer por requerimento. Então, por exemplo, eu vou contar uma coisa que vocês não sabem. O prefeito tem a obrigação de responder o requerimento do vereador em 15 dias. Ele tem 15 dias. Isso só acontece nessa gestão, na minha gestão. Nós fazemos centenas de requerimentos e ele tem que responder a todos. Até os meus primeiros 4 anos de vereador, eu tenho mais de 50 requerimentos sem ser respondidos. Eu estou contando para vocês pequenas coisas, para vocês terem uma ideia, que hoje tem um legislativo um pouco mais forte, mais independente, mais forte, de fato representativo do povo. Nesse sentido. Eu não brinca comigo. Nesse sentido. Mas eu vou trabalhar em cima de justiça. De justiça, de lei, de o que pode, o que não pode, limites. Então, dentro disso, vocês podem com a gente. Em coisas formais, não é de falar, o direito social. Não. Tem que estar formal. Entendeu? Formalizado. Entendeu, Inês? A importância de poder colocar isso. Legal. Quer dizer, eu poderia contar muito mais coisas que essa casa fez ao longo desses 2 anos. Esse 1 ano e meio que a gente está aqui. Mas eu estou só pontuando, eu lembrei de uma coisa agora. Então, quando o vereador diz assim, eu vou, já que não responderam aqui, eu vou fazer por requerimento, porque agora é obrigado a responder requerimento. E aí, vocês vão saber as respostas, ele vai saber as respostas vindo aqui ou não vindo. Bem, gente, primeiramente, muito obrigado, né? Pela presença de vocês, pela confiança, por ter se deslocado aqui essa noite. Obrigado aos representantes da Comissão de Saúde da casa que conseguiram organizar, tiveram a iniciativa de organizar essa audiência, tiveram essa disponibilidade de poder vir aqui. Ao encerrarmos essa audiência pública, agradecer aos funcionários da casa, né, que estão aqui, tem várias pessoas, Cristiana, Elisamara, Fernando. O Luiz, você está aqui como assistente ou está trabalhando? Você é chique demais. Esse cara é meu. Mariana, Luciana. Cadê ela? Então, ela já disse também. Paula aí. O Paulo está aí também. Alex também. Nossa Senhora, tem mais gente. Gente, então, muito obrigado a todos vocês. E a gente vai... Essa casa também já tem feito várias audiências. Em geral, é muito cheio. E essa semana nós temos outra. Por exemplo, aí, ó. De vez em quando vai chegando coisa na cabeça. Nós temos uma audiência quarta, quinta-feira, amanhã. Por lei, o prefeito ele tem que de 4 em 4 meses apresentar, a gente é responsabilidade fiscal, apresentar o balanço do quadrimestre.
demonstração das metas fiscais. Por lei, isso nunca aconteceu nessa casa. Nesses 2 anos, de 4 em 4 meses, tem essa audiência para demonstração que eles vêm fazer aqui, o pessoal das finanças lá. Então é amanhã, 1 hora, 2 horas, vai ser? 13 horas, na comissão de orçamento da casa. Então são pequenas coisinhas são que eu vou lembrando aqui. E nada, então, mais havendo a tratar, em nome do povo e sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado. Obrigado.